Quem está triste diz aleluia. Vocês estão espertos agora. Pastor Valdirão trazendo palavra de Deus para nós. Quem quer ouvir palavra e diz glória a Deus? Fala assim, manda ver, Jesus. Eu recebo a palavra de Deus através da vida do nosso pastor. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor, amém? Nosso coração realmente está incendiado pelo fogo do Espírito Santo, amém? Se existir aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte o ministério de louvor bom, tem que ser igual ao ministério de louvor que Deus presenteou nesta igreja. Aplauda o seu coração de Deus. Graça e fluir maravilhoso do Espírito. O coração se alegra. Tão bom ver filhos crescendo, dando frutos tão preciosos na casa do Senhor. Eu quero manifestar a alegria do nosso coração nessa noite. Está conosco o cheiro do Brasil, que chegou essa semana. Suzane Muniz Mendes. Fica de pé, por favor, querida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa irmã. Que vem aí de Viana, cidade de Viana, Maranhão, não é? Maranhão. Deus te abençoe, seja bem-vinda. É uma alegria ter conosco. Vamos todos dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus, vamos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom. Os demais que já vieram outras vezes, já foram apresentados, é uma alegria ter vocês novamente conosco pela segunda, terceira vez, quarta vez, né? Por todas as vezes que vocês têm vindo nos visitar. Nós sentimos muito felizes com isso. Glória a Jesus. Eu quero nessa noite pedir a você para abrir a Bíblia. Sumiu aquele nosso... Tinha um logo tão bonito aí. Ajuda o irmão aí a liberar. Abra comigo 1 Samuel. O pastor Murilo, ele gosta de mexer no saco da terra. Ele mexe, ele vai lá e parece que o anjo fofoqueiro fofoca para ele. Só ele, pastor, vai pegar nisso, já começa o culto, já mexe aí. Glória a Deus. Que bom. Testificação do Espírito. Amém. Estamos sobre uma palavra profética, uma palavra de comando de Deus. O mês de novembro é o mês da entrega total. Mas só não pode ser só uma entrega, tem que ser completa. Da entrega total. Nós vamos andar de mãos dadas com Deus. Diga, andando de mãos dadas com Deus. Andando de mãos dadas com Deus. Diga comigo, ser salvo não custa nada. Ser salvo não custa nada. Ser discípulo custa tudo. Ser discípulo custa tudo. É nesse foco que nós estamos caminhando nesse mês de novembro e assim estabelecendo no nosso coração o andar continuamente de mãos dadas com Deus. O texto de 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 13. Muito fácil, é fácil encontrar Samuel, não é? Eu sei que você já está lá e vamos começar a leitura. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Diga comigo, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício.
E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Repita comigo: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor. Diga: ainda falta o menor. Diga: ainda falta o menor. Diga: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Diga: porquanto não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Diga: não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Deveria parecer com Fábio, não é? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Diga comigo: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga comigo: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Repita comigo, por favor. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus amados, nessa noite eu quero seguir pregando sobre uma entrega total a Deus. Uma entrega completa e uma completa dependência de Deus. Pensar com você numa frase que pode se tornar a proposição da sua vida mais do que a proposição de um sermão. Se eu confio, eu me entrego. Só se entrega quando a gente confia. Repita comigo: só se entrega a quem a gente confia. Deus chama Samuel e diz para Samuel: Samuel, eu já rejeitei o rei de Israel. Ele está reprovado por mim, não quero mais que ele reine sobre Israel. E esse rei se chamava Saul. E Deus diz para ele: eu quero que você se levanta e faça algo que será um marco na história do povo de Deus e na história de Israel. Eu quero que você pegue um chifre com azeite para ungir o primeiro rei, não o primeiro rei de Israel, mas o primeiro rei que será ungido com óleo. Tu o ungirás, porque na casa de Jessé o belemita eu tenho me provido de um rei. Amém, glória a Deus. Eu fico imaginando quando amanhece o dia, quando amanheceu aquele dia na casa de Jessé.
Um dia qualquer, aparentemente, como um dia qualquer na nossa vida, na nossa casa, quando amanhecer o dia de hoje, quando amanhecem os dias nos quais nós vivemos, abrimos a porta da casa, respiramos o ar fora, atendemos um toque na campainha, buscamos as cartas que chegou no posto de correio, não é? Ou vamos ali cortar a grama, ou vamos dar uma volta ao redor da casa, ou abrimos a porta, trancamos, saímos para trabalhar, enfim, e voltamos depois, encontramos todas as pessoas dentro de casa, vida que segue, vida normal. Muitas vezes nós não temos nem noção do que está acontecendo no mundo espiritual, enquanto aparentemente o nosso dia é só mais um dia. Diga para quem está do teu lado: não existe um dia comum para aqueles que são marcados por Deus. Fala para ele: essa noite não será mais uma noite de culto. Essa noite será a oportunidade que Deus vai se servir para te revelar o plano, o propósito e o projeto dele para a tua vida. Quem crê comigo, levanta a mão para o céu e aplaude Jesus com alegria, com gozo, glorifica o Senhor, seja extravagante, abra para a revelação de Deus nessa noite na tua vida. Então Samuel obedece, ele vai à casa do irmão Jessé. E quando as pessoas ficam sabendo que Samuel está chegando aqui, eles se assustaram, porque o último episódio que aconteceu com o profeta foi ele chegando para rasgar uma pessoa da cabeça ao pé, picotar todinho a espada. E se você ler o relato bíblico, você vai entender, está logo aqui do lado. Samuel pega Agag e mata, mas picota ele todo, por estar ferindo os princípios de Deus. Então quando eles viram Samuel, eles disseram assim: mas é de paz a sua vida, porque você estava meio nervoso outro dia. Ele disse: não é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Aleluia, então vem comigo, então nós já estamos indo. Ninguém queria desagradar o profeta. Então ele chama Jessé e diz: Jessé, olha, eu vim aqui com incumbência. Deus me mandou a sua casa, Jessé. Olha, Jessé, Deus me mandou a sua casa, eu tenho uma mensagem de Deus. Deus escolheu dentre os teus filhos um que será rei de Israel. Eu fico imaginando o coração de Jessé naquela hora, irmãos. Imagina você, toca a porta da sua casa, o representante da Casa Blanca, e diz: estávamos checando o Social Security, você tem filhos? Não tem? Sim, tenho filhos. Dentre um desses filhos foi eleito um que será preparado para ocupar a cadeira da Casa Blanca, para ser o presidente de United States of America. Oh my God, você vai pular, sapatear, celebrar. Até se você não gosta de canto de celebração, você vai começar a dançar, porque é muito poder. É verdade. Agora imagine o profeta, que era o porta-voz de Deus, entrando dentro daquela casa dizendo assim: eu vim aqui porque Deus mandou dizer que tem um dos seus filhos que será rei sobre esta nação, governará esse império. Jessé, pronto? Jessé foi pela lógica. Vou começar a colocar logo a fileira aqui dos bombados, dos sarados, dos malhados, né, dos altos. Nessa hora baixinho não é cotado. Nessa hora os pequenininhos ficam mesmo de lado. Nessa hora a gente tem que entender que o povo não pensa primeiro na gente. O povo não vai pensar primeiro em nós para esse negócio. Rei, peraí, tem que ser alguém forte, imponente, tem que ser alguém de força, de sisudo, robusto, alguém de representatividade e mais, tem que ser alguém assim muito intelectual, tem que falar vários idiomas, tem que ser um camarada versátil, tem que ser aquela pessoa que sobressai, tem que ser aquele que realmente as pessoas vão ter que levantar o pescoço para olhar para ele. Não pode ser qualquer um. Então Jessé começa passando um, e é interessante que o profeta Samuel começou a ficar animadinho quando ele viu o cara, né? Bombado, sarado, né? Todo fortão. Vai ser esse daqui. Deus fala: pera, Samuel, vai devagar, porque eu já te disse que tu ungirias o que eu dissesse que seria. Tu não vai ungir quem você quer ou quem você pensa, tu vai ungir aquele que eu marquei. Eu não vejo como vê o homem, Jessé. Eu vejo lá no coração. Esse é bonito, esse é forte, é robusto, mas não é esse.
Então Jessé passa o outro e diz: espera aí, também não é. Aí Jessé passa o Samar e diz: não, eu já rejeitei esse daí. Então Jessé põe os 7. E Deus disse: nenhum desses. Aí Jessé, e agora? Deus falou que tinha um rei aqui. Cadê? Já está aqui. Então o profeta disse: acabou. E o homem diz assim: Jessé diz: não, peraí. Tem um. Fique perto, por favor, aqui, presbítero Luciano. Fique em pé aqui, por favor, Ed. Fique em pé, Ed. Vem cá, Breno. Fique em pé, por favor. Ed, esse Ed aqui, Ed. Desculpa, Ed. Ed, isso. Muito bem. Fique em pé aqui. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Fica aqui, Rubinho. Aqui, por favor, aqui. Cadê o Cris? Vem aqui, Cris. Fica aqui, Cris. Vem aqui, Paulão. Faça favor. Isso, rapidinho aqui. Ninguém vai tocar vocês não. Pode ficar tranquilo. Vem. 1, 2, 3. Muito bem. Vem. Muito bem. Vem. Isso, vem aqui. Vem cá, Ilza. Rapidinho, Ilza. Rapidinho, faça favor. Isso, vem. Anderson, vem rápido. Por isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, 7. São. Porque abaixo. Falta um, né? Não, tá certo, 7. Estão todos 7, presta atenção nisso aqui, por favor. Vamos fazer um paripatético aqui. É um sermão ilustrado. Estão todos 7 na sala de Jessé. Porque ali estava o profeta. Vou te dar uma moral poderosa, vem aqui, mano. Você tem um monte de boné, você pode ser muito bom. Mostra seu cabelo despinchado. Muito obrigado. Aqui está Samuel. Não é? Vem aqui, deixa eu te dar outra moral. Você é pai do rei. Vem aqui, rapidinho. Aqui, rapidinho, que eu não posso perder muito tempo. Aqui está, quem está aqui? Samuel. E aqui está? Jessé. E aqui estão os 7 filhos de Jessé. Samuel veio fazer o quê? Fugir o rei. E está todos 7. Quem olha para um camarada deles? Ó, já está até posicionado, parecendo um soldado, né? O outro aqui já abriu o braço. O outro aqui está parecendo segurança do Obama. Esse daqui parecendo o Robocop. Esse daqui está tipo assim: vem que eu seguro o peito. Esse daqui já está preparado para dar um abraço. E esse daqui está mais ou menos assim: se você quiser investir, cai para dentro que eu te mostro. Todo mundo pronto. Aí o profeta falou: mas acabou os homens. Acabou os jovens. Jessé disse: não, ainda tem um mais moço. É mais idoso. Fica aqui, Davizinho. Esse é forte, hein? Lucas Gai. Aí o homem de Deus pergunta assim: mas onde ele está? Aí o pai responde: cuidando das ovelhas. Aí o homem de Deus fala assim: manda chamar. Eu creio que nessa hora que ele disse manda chamar, os 7 começaram a cair o semblante. E agora? Será possível que aquele que nós pegamos no pé dele, chamamos de nanico, tamborete de forró, pintando rodapé, chamamos de projeto de gente? Aí Samuel vira para ele e diz assim: olha, para melhorar a coisa, ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Então sai alguém, que a Bíblia não relata quem. Uma coisa eu penso: nenhum desses 7 era, tinha que ser um dos servos. Aí vem um dos servos, por favor, de pé aqui. Não sei porquê, mas você tá com a cara de servo bom e fiel. Vai lá e busca ele, traga ele aqui. E todo mundo, irmão, imagina, por favor, a expectativa desses 7. Imagina a tensão e a adrenalina. Vem chegando o pequeno noivo. Ele era mais humilde, esse Davi tá meio moderno, parece que tá bom, né? De lá não fazia esse negócio. De repente, meus irmãos, volta um pouquinho aqui no câmera amarela, pode ficar aí. Imagina a cena, Davi aqui na porta. Fica comigo, você vai ganhar. Davi na porta, Jessé aqui assim,
com o coração a milhão, dizendo, pronto, esse é o último, se não for rápido do tacho, não é mais nada. E o 7 ali, mas não foi eu, por que não foi eu? Outro, por que não foi eu? A indignação certamente estaria no coração daqueles homens. Você perdeu a oportunidade de ser o presidente, de ser o rei de uma nação. Aí de repente entra Davi, andando assim mais devagar, tranquilo, semblante calmo, sereno, sem saber o que está acontecendo. Você é o único que não foi informado que vai se tornar o rei dessa nação. Todo mundo está sabendo que possivelmente você é a bola da vez. De repente, meus irmãos, quando chega Davi, eu imagino que Samuel não deu a oportunidade de fazer isso aqui. Ele parou mais ou menos ali no meio, entre Breno e Luciano. Aí Samuel daqui grita e diz assim: para aí, Davi, onde você está. Pode se ajoelhar, Davi. Este é aquele que Deus marcou para reinar a nação de Israel, e jogou sobre ele o azeite, e ele foi ungido diante dos seus irmãos, diante do seu pai. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Onde estava Davi? No campo, cuidando das ovelhas. E todos os 7 já estavam postos a casa. Deixa eu te dar uma revelação. Muitas vezes, irmãos, nós nos apavoramos porque nós estamos tentando galgar uma posição no trabalho, galgar uma posição no ministério, galgar uma posição na vida. E aí a gente fica sabendo que teve alguém que chegou e aquela pessoa é o mais cotado, e já teve um boato, um zum, que ele vai ocupar aquele local, um local que você muito queria. E você, quando vai até o local, ou aquela situação, aquela pessoa já está lá. Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa tirar ninguém do trono para você sentar. A única coisa que você precisa fazer é continuar cuidando daquilo que Deus te colocou. Pode ser simples, pode ser humilde, pode ser o menor, mas fica atrás do lugar que Deus te colocou, porque Deus vai fazer 7 chegar primeiro, só para ver você ser ungido diante deles. Deus te abençoe. Aleluia, isso é para você, glorifica Jesus, aplauda o Senhor, dê glória a Deus, meu irmão, se alegra, porque Deus que te marcou vai atrás de você, onde você estiver. Aleluia. Glória a Deus. Ungido no meio deles. É muita coisa, fala sério. Deus foi para quebrar mesmo. Chegaram os 7 primeiro. A gente sente frustrado, não acredito. Puxa, eu pensei que a chance era minha, eu estava dando de tudo, fazendo o melhor, agora chegou o outro ali, vai colocar no meu lugar, eu perdi esse lugar. Quando Davi entra, o Samuel diz assim: este pequeno e ruivo, inexpressivo, não cotado pelos homens, foi eleito por Deus para reinar sobre Israel. Nem o direito de esperar sentado eles tiveram que esperar de pé. Olha para o irmão e diz assim: meu irmão, se você entender o que é entrega total, sabe o que você vai ver? Aquele que tentar sentar no teu lugar não vai ter o direito de sentar, vai ficar de pé até você chegar para ver você sentar no teu lugar. O lugar teu em Deus é só teu. Diga: o lugar teu em Deus é só teu. Se você quer comigo, meu irmão, vira pentecostal em nome de Jesus e celebra a tua vitória, celebra a tua conquista, celebra o lugar em Deus. Está resolvido por isso. Aleluia. 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 No meio dos irmãos dele foi o local que Deus escolheu para exaltar. Eu imagino o quanto Davi não foi humilhado no meio dos irmãos dele. Ruivo, se destacava, não é? Pequeno e o menos cotado, porque afinal de contas ele estava fazendo um ofício de 2ª categoria. Ele não estava fazendo ofício de 1ª categoria, então não era aparentemente o mais inteligente, aparentemente não era o mais versátil, aparentemente não era o que sobressaía melhor. Mas você sabe o segredo da vida de Davi, meu irmão? É que as experiências gloriosas, é que as experiências grandes, é que as experiências de projeção na vida de Davi, ela não acontecia ao público, ela acontecia entre Davi e Deus. Era uma escola que Deus tinha com Davi. Eu não sei se com você é assim, você passa pelas suas lutas lá na sua casa, seus momentos de oração, e Deus te mostra coisa grande, Deus te revela, Deus fala no teu íntimo, Deus te traz palavra tremenda que você não pode nem compartilhar, porque se você compartilhar vão te chamar de presunçoso. Mas meu irmão, fica tranquilo, minha irmã, fica quietinho no seu lugar. É Deus trabalhando e forjando você. Chegará a hora que Ele te ungirá na presença daqueles que tentaram ter o teu lugar, e você será exaltado pela mão do Todo-Poderoso.
Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Uau! Que coisa extraordinária está acontecendo dentro da casa de Jessé nesse instante. Amém. Que surpresa gloriosa está acontecendo na casa de Jessé. Amém. Deus ungindo um rei, e não era alguém que era cotado, era o que não era nem lembrado. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar com a senha do último lugar na fila, e tem centenas na tua frente. Eu nessa noite venho com o nome de Deus te lembrar que Deus colocou uma marca sobre você. Ele não vai respeitar esses números da senha. Se chegou a hora, Ele te tira do último da fila e te põe como primeiro. Pega o primeiro e põe como último. Se essa palavra é para você, levante a tua mão, receba na autoridade do nome de Jesus, meu irmão. Você é marcado pelo Senhor. O teu lugar em Deus Satanás não rouba. O teu lugar em Deus ninguém pode pegar. É teu. No momento de Deus, Ele te arranca e vai atrás de você, aonde você estiver. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Samuel então unge Davi. Samuel pega um chifre com azeite e unge Davi. Diga, Samuel ungiu Davi. Diga, Davi foi ungido por Samuel. Você sabe o que a unção fala e representa para nós? A unção fala e representa para nós que Davi foi capacitado sobrenaturalmente para um propósito. Glória a Deus. Quantos ungidos pelo Senhor tem aqui? Então fica com a mãozinha levantada. Eu quero te dizer que esta unção não é para te fazer um crente mais bonitão e mais gostosão e mais melhorzão que ninguém. Eu quero dizer que essa unção não é para te fazer assim melhor do que ninguém. Essa unção, meu irmão, é simplesmente uma aprovação para você e uma carta branca para você saber que Deus te ungiu, te capacitou sobrenaturalmente para um propósito específico. Aí, meu irmão, o diabo fica doido, tenta levantar contra você, mas ninguém te resistirá, ninguém te deterá. Todos os dias da tua vida, debaixo desta unção poderosa, põe a mão na tua cabeça e diga: está sobre a minha vida a unção que me capacita para cumprir o propósito de Deus. E aplauda Jesus e glorifique o nome dele. Você que sabe que tem essa unção sobre a tua cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Diga: a unção é a capacitação sobrenatural para cumprir um propósito. Essa unção, meu irmão, ela faz com que os seus talentos se multipliquem. Essa unção faz com que os seus dons se multipliquem. Essa unção faz com que as suas habilidades se multipliquem. Essa unção faz com que a sua força se multiplique. Essa unção, meu irmão, faz com que a sua visão se amplie. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Essa unção faz com que a sua visão se alargue. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, te chamam de sonhador. Está sonhando acordado, sonha demais. E querem ter a mesma inveja que os irmãos José tiveram com ele. Mas, meu irmão, não se preocupe com quem entende nem com quem não entende. Continua debaixo dessa unção poderosa. É ela que está te capacitando, meu irmão, para avançar, para conquistar, para sentar no lugar que Deus reservou para você. É ela que está te capacitando, meu irmão, para você reinar conforme a vontade do Senhor, para você governar, para você crescer e estabelecer o propósito específico de Deus na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria complementar ou fortalecer a afirmação que eu fiz de que a unção de Deus, ela amplia a sua visão, lendo em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 e o versículo de número 34. Diga: a unção de Deus multiplica meus talentos, amplia a minha visão. 1 Samuel 17, 33 e 34. Olha o que aconteceu com Davi depois que Davi foi ungido. Capítulo 17, versículo 33, versículo 34. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade.
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Foi ungido a rei, mas não foi direto para a cadeira. Davi foi ungido a rei, mas não foi buscar direto a coroa. Davi foi ungido a rei e passou por um processo, meu irmão, que eu concordo e afirmo também. Esse processo que durou de Davi ser ungido até chegar na cadeira, é porque Deus estava tirando Saul de dentro de Davi. Deus já tinha rejeitado Saul, mas Saul ainda continuava no trono. Então Saul agora recebe uma afronta do exército inimigo querendo destruir a nação. E vai o circunciso, vai o gigante filisteu, homem preparado, equipado, treinado para a guerra, treinado para matar, treinado para destruir, treinado para conquistar. E diz: vem cá, tem alguém em Israel? Vem agora, porque eu quero lutar com vocês. E o rei treme nas bases, e o rei se apavora. E de repente, meus irmãos, Davi passa no meio de todo mundo e chega até o rei e diz: rei, eu vou te contar, rei, eu vim aqui, eu vou lutar contra ele. O rei olha, novamente o pequeno não é cotado. Mas você, né? Não tem nenhuma armadura que serve em você. A gente não faz a armadura para menino aqui. Rei, deixa eu te falar uma coisa, rei. Você nunca viu falar que eu lutei contra ninguém. Você nunca viu falar nada de mim. Eu nunca participei do treinamento do comandante do exército de Israel que treina esses homens para guerrear. Eu nunca participei mesmo, rei. Eu nunca estudei sobre isso. Eu não estudei artes marciais. Eu não estudei nada disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estudei na casa do meu pai. Eu estudei no deserto com meu pai. Eu estudei com Adonai. Eu estudei com Todo-Poderoso. Eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Eu tenho experiência com Deus. Eu lá no meu campo, eu e ele. Eu tenho experiência com ele. Ei, deixa eu te contar só duas. Fala, menino. Olha, rei, um dia eu estava apacentando, cuidando do rebanho do meu pai, e de repente veio um leão, rei, e tomou uma daquelas ovelhas. Rei, eu fui na barba do leão, rei. Eu rodei aquele leão, rei. Eu dei uma nele e rasguei ele no meio. Imagina que o rei deve ter pensado assim: menino, você é pescador? Você pesca, menino? Você está fazendo história de pescador. Ele olha para o rei e fala: rei, tem mais. Foi só o leão, não, rei. O urso veio também com meu pai. Quando o urso veio, rei, eu fui de frente com o urso. Quem que já viu um urso de perto? Quem já ficou cara a cara com o urso? Ninguém vai se atrever, não é, Everson? Cadê Everson? Ei, ninguém vai se atrever, não é, Everson? Vê um filhote, já sai gritando, pedindo por socorro. Ei, Davi olha cara a cara com o rei e diz: rei, eu agarrei aquele urso, rei. Eu estraçalhei aquele urso, rei. Eu matei. Quero te dizer uma coisa: assim como eu matei leões e ursos, esse circunciso vai cair no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Você já conhece a história? Aí eu fico assombrado, porque quando eu leio, irmão, nesse mesmo capítulo 17, do versículo 49 até o versículo 51, escute isso. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa.
o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vem comigo no 51. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, a espada do filisteu, e tirou-a da bainha e o matou-lhe, cortando com ele a cabeça. Repita comigo: a unção de Deus é uma capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Pode seguir para mim, por favor. A unção de Deus é uma capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Comigo meio: a unção é uma capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Lado esquerdo aqui: a unção é uma capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Todo mundo junto: a unção é a capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Põe a tua mão na tua cabeça e diga: a unção de Deus é quem me capacita sobrenaturalmente para realizar o propósito de Deus. Deixa eu te perguntar: quando, meu filho, quando que um ser humano normal vai pegar um leão pela mão e rasgá-lo ao meio? Quando que um ser humano vai pegar diante de um urso e agarrá-lo e matá-lo? Quando que uma pedrinha do ribeiro, talvez você está pensando que é uma tonelada, uma pedrinha do ribeiro, aquela que você chuta com a ponta do dedo, uma pedrinha lançada pelo braço de um menino, braço de um menino que não tinha força expressiva para arremessar com força uma pequena pedra e acertar exatamente no meio da sua fronte, no espaço que o capacete permitia. Diga comigo: a unção é a capacitação sobrenatural para realizar um propósito. Eu afirmo nessa noite para você que a força de Davi foi dobrada. Eu estou dizendo que eu afirmo para você, pelo que eu já li aqui, que a força de Davi foi aumentada. A força de Davi foi aumentada. A força de Davi foi aumentada. Porque você está dizendo: eu não tenho mais força, eu não aguento mais, eu não tenho mais força para lutar contra essa situação. Se você entende que Deus colocou a marca sobre você, eu quero te dizer que a tua força será aumentada. Se serve para você, levanta o seu lugar agora. Levanta com os dois braços abertos. Levanta, meu irmão. A tua força será aumentada. Quem te chamou vai aumentar. Oh, o leão vai morrer, o urso vai morrer, o gigante vai morrer. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to break every chain, to break every chain. Break every chain, to break every chain. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to break every
every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There's power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every os enfermos que estejam no hospital, que não tenham o conforto, até mesmo que não possa andar. Alguns querem acreditar no milagre. Só de acordar e abrir os olhos já é um milagre na vida. Importa a luta, esse é o milagre. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias. Vai orando, meu filho, minha filha. Seu milagre parece estar demorando, mas Deus nessa noite manda te dizer: chega a hora que Ele tira da fila. Pode estar no último lugar. Ele traz para primeiro. Nessa noite, quer conciliar sua vida com Deus e entregar totalmente ao Senhor? Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu filho que estava distante. Aqui está o teu filho que estava caído. Senhor, traz de volta, Pai. Senhor, traz de volta. O Senhor trouxe de volta. O teu Espírito convenceu. Perdoa os pecados. Recebe de volta. Escreve o nome no livro da vida. Sustenta com a tua destra, para que Ele persevere nos teus caminhos e ande nos teus preceitos. Pai, nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Ele de bem, abraça a sua esposa, abraça o seu amigo nessa hora. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus.
every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, vai se liberar em nome de Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Essa noite eu quero passar a pergunta aqui. Baixe as suas mãos, todas as mãos abaixadas. Todas as mãos abaixadas. Quantos aqui vem nesse santuário nessa noite deseja receber força dobrada no Senhor? Tem que ser muito rápido, sai correndo no seu lugar dentro. Eu receber força dobrada de Deus, não é à toa que Deus faz essa palavra. Estou precisando de força dobrada, estou precisando dessa unção que ficava assim. Para baixar, para lá, para cá.